desse vídeo você vai entender quem que foi que criou o homossexualismo no mundo. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, primeiramente, agradeço por estar aqui, peço gentilmente para se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo notificações como essa, para receber conteúdos novos. Toda semana eu venho postando, sabendo que não é fácil. Então peço que se inscreva gentilmente e ative o sininho, beleza? Desde já, muito obrigado. Bom, primeiro temos que voltar um pouco lá atrás na história, lá perto de Gênesis, lá no Jardim do Éden. Existia o casal, né, o primeiro casal, Adão e Eva. Era um casal feliz, unido e viviam em grande harmonia. Porém, na queda dos dois, causada pelo pecado, um acabou se voltando contra o outro. Os dois se tornaram arrogantes. Ali também, através dos dois, se criou o machismo e o feminismo. Cada um tratando o outro com desprezo, com desdém, etc. Porque cada um culpava um ao outro por conta da queda, né? Por terem sido expulsos da presença de Deus e do jardim que viviam. Tendo assim, deixando de ter o bom para ter coisas ruins, né? Como perdendo a mordomia do jardim, agora tendo que carregar nas costas o fardo pesado que Deus impôs sobre o homem, a mulher tendo dores de parto e um monte de outros problemas que a gente sofre hoje, como você conhece bem. Devido a essas proporções, um culpando o outro, tratando mal o outro, surgiu o primeiro filho, chamado Caim. Como a gente conhece bem, o filho só reproduz aquilo que o pai ensinou, assim como Jesus mesmo ensinou, né? Ele só imitava o que o pai tinha feito ou fazia. Ou seja, Caim e Abel só reproduziam o que seus pais faziam diariamente, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas boas. Ou seja, um escolheu cada uma as suas versões. Abel preferiu escolher a parte boa de Adão e Eva, já Caim preferiu escolher a parte má de Adão e Eva, né? E o que vemos na educação dos dois meninos? Principalmente na de Caim, ele reproduziu todo aquele ódio que o casal, seus pais, expressavam um ao outro, tratando um mal ao outro, desprezando um ao outro, agindo de forma arrogante, desprezando seus filhos, não dando atenção a eles, etc. Caim foi absorvendo tudo aquilo e na sua fase adulta ele mostrou o próprio desprezo, tanto com Deus, quanto com seus pais, tanto quanto com seu próprio irmão, a ponto de assassiná-lo. Adão e Eva também tiveram outros filhos, homens e mulheres. E o que aconteceu depois disso? No assassinato de Abel, Caim mostrou ali um ódio muito grande pela sua família, mostrando assim ser contra, opositor, inimigo de Deus, inimigo dos seus valores, dos seus princípios. Quando Deus o expulsou, mandando ele para longe com a sua marca, Caim pensou em si mesmo. Já que eu fui expulso da presença de Deus e desrespeitei as leis deles, agora já não vale mais para mim, vou ter que criar minhas próprias leis, meus próprios costumes e formar minha própria tribo, né? A minha própria família, viver independente, sem depender de Deus, sem depender dos meus pais, porque eu já fui expulso, já perdi tudo isso. Caim, então, quando chegou num certo lugar, num certo país, bem distante dos seus pais, passado alguns anos, Adão e Eva tiveram outros filhos, tanto homens quanto mulheres. Nisso, Adão e Eva acabaram contando para esses novos filhos a história desde o início, a história de Caim, a história de Abel, o assassinato de Abel, o momento que viveram no jardim, contando essas histórias, né, como a gente tem o costume de contar uma história para nossos filhos antes deles dormirem, né, e lembrando o passado, como Deus disse, né, no livro de Levíticos, de Deuteronômios, que devemos ensinar nossos filhos desde criança até na fase adulta, para que ele nunca se esqueça dos mandamentos e sempre venha absorver todo o ensino, toda a educação, para que ele mesmo desviar na fase adulta, né, do caminho de Deus. Ou seja, a gente ensina para o filho desde criança para que ele possa ser aquilo que Deus ordenou. Então, Adão e Eva estavam ensinando seus novos filhos, enquanto Caim estava distante. Porém, nisso acabou despertando curiosidade dos seus novos irmãos em conhecer o seu irmão Caim, para saber se ele era uma pessoa boa ou se era uma pessoa má. Nisso, acredito eu, aqui, respeitando a licença poética, algumas de suas irmãs acabaram indo atrás de Caim, né, num país lá onde ele estava, acabaram indo atrás de Caim, mas Caim, como já era uma pessoa má, quando viu aquelas mulheres, né, não conhecia, já imaginou, Deus com certeza, que eram suas irmãs, mas o que ele pensou? Aqui eu posso tirar um proveito, delas posso construir a minha família, a minha tribo, a minha nação e povoar toda a terra. Nisso, Caim acabou se deitando com as próprias irmãs, né, engravidando elas e assim engravidando os seus próprios filhos e seus próprios netos, e assim foi. Não só Caim reproduzindo, né, com essas mulheres, mas filhos se reproduzindo com filhos, netos com netos, e assim vai, né, mães com seus filhos, todo mundo ali se reproduzia um com o outro, todo mundo praticava o ato sexual um com o outro. Por quê? Porque eles não tinham as leis de Deus, eles não obedeciam os princípios, eles não viviam com Deus, então eles viviam as próprias leis que eles mesmos criaram. Ou seja, Caim era inimigo de Deus, então o que ele pensava? Então, já que eu sou inimigo de Deus, eu não vou obedecer o amor ao próximo,
eu não vou obedecer, não me deitar com o meu próximo, né? Pessoas da minha família, mesmo sangue. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Para mim, já não, vamos dizer, não existe pecado, tudo é liberado. Nessa corrupção, né, dessa depravação por parte de Caim e de sua família nova, começou a se gerar esses costumes, essas culturas que a gente vem vendo nos outros países, no Egito, em Nínive, em Canaã, em tantos outros países do passado quanto de agora, onde homens com homens, mulheres com mulheres, pais com seus filhos, filhos com seus pais, seus netos e etc. Mulheres com animais e por aí vai. Um monte de depravação, tudo fora das leis, dos princípios divinos. Ou seja, porque para eles era aquela velha frase, né, que um poeta marxista diz, né, proibido proibir. Então, ou seja, tudo é liberado. Uma prova que temos disso é quando os anjos vão lá na casa de Ló, salvar ele e sua família, e o povo queria estuprar os anjos, né, se relacionar sexualmente com eles. Ou seja, eles não tinham aquele temor de Deus, porque eles não conheciam Deus, eles eram bem afastados de Deus. Nisso, se eles vissem alguém novo, eles já queriam abusar sexualmente. Eles praticavam a pedofilia, eles praticavam o estupro, tá entendendo? Eles se relacionavam com homens, com mulheres. Para eles essa era a lei, esse costume era válido, era a verdade, era o caminho. Para eles era tudo liberado. Então nisso conhecemos quem foi o autor, né, e consumador, vamos dizer assim, do homossexualismo. Caim foi que ensinou suas esposas, nisso passou para os seus filhos, passou para os seus netos, e assim foi se reproduzindo de geração em geração. Ou seja, quem foi o autor de tudo isso? O próprio Caim, né? Porque ele foi a primeira pessoa má, vamos dizer assim, na terra, né? Concreta. Primeiro começou nos seus pais, né? Em atitudes equivocadas, um tratando mal o outro. Mas eu acredito que os dois ainda acabaram se convertendo, Adão e Eva. Porém, Caim não se converteu, Caim era mal mesmo, ele se entregou ao mal, tanto que assassinou o próprio filho. É só você ler lá em Gênesis, você vai entender. Então Caim foi o mentor, o cabeça de tudo isso. Mas quem que foi o mentor de Caim? O próprio Satanás. Então ele foi despertando esses gatilhos mentais em Caim, ensinando Caim a esses caminhos, já que ele não deveria obedecer aos mandamentos de Deus, né? Não é como deveria, mas ele não quis, ele se colocou nessa posição, e nisso ele foi criando sua própria cultura, suas próprias leis, né? Seus próprios decretos, mandamentos. E o que é os mandamentos do diabo? Como eu já disse, né? Odiar o próximo, fazer o mal ao próximo, não ser generoso, não pensar no bem do próximo, essas coisas. Ou seja, tudo que é lei de Deus, para você entender o que é lei do diabo, é só se criar o oposto disso. Tá entendendo? Por exemplo, Deus fala, né, que não se deve deitar com a mulher do teu próximo. O que é a lei do diabo? Não, você deve se deitar com a lei do próximo. Você deve cometer adultério. Você deve ter relações com quem você quiser, até mesmo com animais. Mas as leis de Deus proíbem esse tipo de coisa. Entende a diferença de uma lei para outra? Porém, como eu já disse em vídeos anteriores, só existem duas leis, né? Duas leis. A lei de Deus e a lei do diabo. Vou ler uma passagem aqui em Levíticos, no capítulo 18, no versículo 7, onde você vai entender todo esse ensino que eu estou trazendo para você. Beleza? Então presta atenção. Diz lá: não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Por que Deus disse isso? Lembre que o nome do canal é Mestres da Hermenêutica. O que é hermenêutica? É expressão, é se colocar no lugar do próximo para saber o porquê que ele disse isso. Exemplo, suponhamos que você está em casa e chega um amigo teu e fala: você está indo para o trabalho? Ele pergunta, você está indo para o trabalho? Daí você fala sim. Daí ele fala para você, ele te orienta, não vai por aquele caminho. E aí você pergunta, por que não? Ou seja, por que ele falou para você não ir por aquele caminho? É porque alguma coisa ele sabe. Ou seja, por exemplo, pode ter uma blitz, pode ter dado um acidente, pode ter sido qualquer coisa, tá entendendo? Pode estar acontecendo uma briga. Ou seja, ele sabe de coisas que você não sabe. Ele viu ou ouviu coisas que você não viu nem ouviu. Então se Deus está falando, está decretando isso como lei, é porque ele sabe de coisas, ele viu e ouviu coisas que você nem imagina. Então se Deus decretou ali, não se deite com a sua mãe, não se deite com a sua neta, não se deite com a sua tia, não se deite com a sua irmã, não se deite com a sua nora, que é a esposa do seu filho, homem não se deite com homem, mulher não se deite com mulher, mulheres não se relacionem sexualmente com animais, e homens também não se relacionam sexualmente com animais. Ou seja, o que é a hermenêutica? Você entendeu por que Deus disse isso e colocou como decreto. Se Deus disse isso e colocou como decreto, é porque já tinha pessoas no passado fazendo isso. E quem que começou e quem praticava isso? Os outros países, né? As outras nações, como Egito, Canaã, e tantos outros países, né, do mal. Ou seja, que eram separados dos israelitas, dos patriarcas, dos filhos de Deus. Tá entendendo?
Ou seja, os outros países que não serviam a Deus, mas serviam os outros deuses, né? As outras divindades, no caso demônios, como sabemos, eles praticavam esse tipo de coisa. Isso era ritual para eles, era uma coisa normal. Já para os israelitas, né? Para as pessoas que serviam a Deus, os filhos de Deus, isso era abominável, porque Deus já tinha ensinado que isso era abominável. Então o que é, como eu disse, hermenêutica? Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Qual pessoa? De Deus. Por que ele disse isso? Porque ele viu lá no passado pessoas praticando isso, sendo que vão contra as leis naturais. Por exemplo, o homem deve se relacionar somente com mulher. Mas por que mulher e homem estavam se relacionando com animais, homem com homem, mulher com mulher, filhos com pais, pais com filhos e etc. Tá tudo escrito no livro de Levítico, no capítulo 18. É só você ler lá, tá todos esses decretos. Para você ver como eu tô certo, que é comprovação minha, não são minhas palavras, mas são as próprias palavras de Deus. No versículo 14 diz assim: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Vou repetir. Porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Ou seja, quem que ensinou essas coisas para as outras nações? Só alguém que habitou em primeiro lugar naquela nação. E quem que foi? O próprio Caim, porque ele que saiu da terra lá onde Adão e Eva estavam. Ou seja, uma terra distante, uma terra diferente. E quem que foi o pai das outras nações? O próprio Caim. Por exemplo, Abraão é pai de Isaac, e ele ensinou os princípios de Deus. Mas quem ensinou os princípios diferentes a Ismael? Uma egípcia, sua mãe. E de onde vem quais são os princípios egípcios? Adorar outros deuses, sacrificar crianças a Moloque, fazer rituais sexuais e um monte de coisa. É só você ler os livros ali do Pentateuco que você vai entender bem quais são as leis das outras nações. Tá entendendo? Esses eram costumes, as leis deles. Era a forma deles cultuar a um Deus. Olha o que Deus continua no versículo 27. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram nessa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Ou seja, o próprio Deus aqui falou que foi as nações que praticaram essas coisas. As pessoas que habitavam naquelas nações, a qual eles iam entrar depois, é que praticaram essas coisas. Mas sempre tem um mentor por tudo. Quer ver? Eu te dar um exemplo simples. Quem te ensinou a escovar os dentes? Quem te ensinou a se vestir? Teu pai e tua mãe. Quem ensinou teus pais? Seus avós. Quem ensinou seus avós? Seus bisavós. E quem ensinou seus bisavós? Seus tataravós. E assim vai indo. Você vai puxando a história de cada um. Você vai chegar lá em milênios atrás, lá em Adão e Eva, onde começou. Ou seja, eles foram os pais das nações, eles foram ensinando seus filhos aos seus filhos, e assim foi passando, até chegar em nós, tá entendendo? É só você voltar um pouquinho para trás, você vai entender quem que ensinou. Ou seja, Adão e Eva são os mentores das nações, e seus filhos também, porque eles foram as primeiras famílias. Nisso também podemos concluir que eles criaram as religiões. Nisso você tem base suficiente para saber o que é a religião verdadeira, a que realmente é de Deus e a qual que não é. Quem criou a religião de Deus, né? A do Deus de Israel? O próprio Adão e Eva, porque eles tiveram conexão com Deus. Quem criou as outras? O próprio Caim, porque ele não ia servir e cultuar a Deus, porque ele já tinha sido expulso. Isso ele tinha que criar a sua própria, tá entendendo? Então por isso Deus abomina esse tipo de relação sexual entre homem com homem, mulher com mulher, ou pessoas com animais. Porque isso vai contra os seus princípios, contra as leis naturais que Deus estabeleceu lá no passado, lá no início, lá no Jardim do Éden. Deus criou homem e mulher para se relacionarem um com o outro, não criou homem e mulher para se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou com animais. Se Deus tivesse feito isso, beleza, não teria problema nenhum a gente praticar, mas como não foi isso que Deus estabeleceu e criou, então é errado, é equívoco, você está desobedecendo uma lei natural, uma ordenança de Deus. Por isso não pratique essas coisas. Se você é esse tipo de pessoa, homossexual, cara, é melhor você voltar aos caminhos de Deus, porque o fim que essas pessoas vão ter, que praticam esse tipo de coisa, não são coisas boas. Deus não vai abençoar as pessoas e levar para o céu. Ele mesmo disse. Se ele dissesse ao contrário, beleza, estarei aqui expondo. Mas ele disse que quem pratica essas coisas, a imoralidade sexual, que é o sexo fora do casamento, o adultério, ou práticas fora das leis naturais, como o homossexualismo, vão para o inferno. E ele não quer que um filho sofra. Então é melhor você se desviar desse caminho e seguir o caminho de Deus, se converter, porque Deus quer que a gente seja salvo. Então cuide bem do teu coração, porque dele depende a tua vida. Não se deixe levar por vários tipos de ensinos diferentes que você vive ouvindo aí na faculdade, na escola, ou no meio que você se relaciona com a tua família e teus amigos. Beleza? E se você quer aprender mais sobre isso e sobre outras coisas, como se originou o pecado no céu, como que
o anjo de luz venha se tornar um demônio e acabar se corrompendo, como se originou tudo isso e tantas outras coisas, as religiões, os posicionamentos políticos, filosóficos, religiosos. No primeiro link da descrição tem o link do meu curso, é só você entrar ali e acessar, você vai ter acesso a todo o meu material e contato direto comigo para aprender essas e tantas outras coisas que a Bíblia vem ensinando, a qual a gente precisa para sobreviver nessa vida. Beleza? Então no link na descrição, clica ali e tem acesso a todo o material disponível para você. Se ficou até aqui, muito obrigado. Peço gentilmente para se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo novos vídeos. Forte abraço.